Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast NeoSapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo sou Sidney Costa, um dos hosts desse canal, e divido essa bancada com ele, meu brother, meu amigo de todas as horas, Marcelo Menino. Marcelo Menino. Ai, meu irmão, Tolentino, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Cara. O prazer é todo meu. Fala, galera. Que jornada, que caminhada, hein? Que caminhada, né? Bom, vamos começar aí, por favor, já, se você está curtindo e que a gente vem recebendo esse feedback, está gostando, está achando importante, muito obrigado por compartilhar, por curtir, por comentar, porque isso vai ajudando a gente aí a construir junto essa jornada aí com vocês, tá bom? Obrigado, galera. Tá sentindo uma iluminação aqui? Azul, meu irmão, azul. Uma coisa índiga, meu brother, é fantástico. Então, hoje, o episódio especial, O Caminho para o Despertar. E foi feito com muito cuidado e com muito carinho, e a convidada é super ultra especial. A gente tem sentido o carinho que as pessoas têm por ela nas redes, quando a gente colocou e anunciou as fotos. A gente só ouve lá, maravilhosa, linda, minha mestre. Simrat, doutora Carol Pressoto. Muito obrigado pela sua presença. É uma grande honra receber você aqui. A gente fala grande honra, mais do mesmo, né? Mas para mim é muito emotivo. A forma que a gente se conectou, quem me indicou você, e ao longo do episódio eu vou poder falar sobre isso, e ter você aqui com a gente, para nossa audiência, é espetacular, né, irmão? Fantástico, eu tô aqui maravilhado. Absorto, assim, né? Absorto, muito obrigado, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, e eu acho que a gente vai conseguir fazer uma conversa muito linda. Eu estou também emocionada, comovida e honrada por esse convite, por poder compartilhar um pouquinho com vocês e com todo mundo que nos escuta. Então, gratidão mais uma vez por esse convite, por a gente estar tendo essa oportunidade, esse instante, esse agora. A gratidão é toda nossa. E assim, a gente vai seguir aqui a ordem do dia, como a gente segue em todos os episódios, só que vai ser um pouco diferente aqui, porque eu tenho uma página e meia para ler aqui, e aí eu já adianto à audiência que a gente vai falar aqui um pouco sobre Simrat. Doutora Carol Pressoto é idealizadora e fundadora do Instituto Medicina da Consciência, médica dermatologista, mentora e professora de Kundalini Yoga e meditação. Nasceu em Porto Alegre, onde se formou em medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Já no Rio de Janeiro se especializou em dermatologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Realizou fellowship em dermatologia no Mount Sinai Hospital em Nova York e se formou em Ayurveda pelo AVP Hospital, Índia. Praticante de yoga desde os 14 anos, se tornou professora de Kundalini Yoga pelo Golden Bridge Yoga, Índia, certificada pelo Kundalini Research Institute, KRI. Também possui certificação em Satnam Rasayam. Na 3HO Brasil, é professora convidada do curso de formação de novos instrutores de Kundalini Yoga. Ela integra a medicina ocidental e oriental, conectando ciência e espiritualidade. Com mais de uma década de experiência como professora e curadora, Simrat já tocou a vida de mais de 10 mil pessoas através de consultas e aulas. Seu conhecimento e seus ensinamentos atraíram mais de 2 mil pessoas nos retiros espirituais que promoveu nos últimos 5 anos. Em 2017, cofundou a ONG Cura Ser, fomentada por professores e alunos de Kundalini Yoga, com a missão de levar cura através do amor a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Lindo trabalho esse. Mais do que prestar assistência, serve para transformar a realidade externa e interna dos seres que atravessam esse servir. Também é autora de 2 livros. O primeiro é A Aventura do Menino Presente, onde aborda as dimensões do tempo e a importância da presença no presente. Sua segunda obra é Com Amor Simrat, também maravilhoso, cada poesia, Poesias para o Despertar. É uma coletânea poética sobre o amor, a essência do ser, a busca por significado e propósito na vida e a conexão com o seu
eu interior e com o mundo ao redor. Sobre a medicina da consciência. A semente da medicina da consciência foi plantada durante uma viagem transformadora à Índia, onde Simrat teve a oportunidade de mergulhar em conhecimentos milenares e técnicas de curas integrativas. Em uma meditação profunda, ela ouviu o chamado interno. Sua missão era criar e compartilhar a medicina da consciência com o mundo. Desde a sua fundação em 2015, a medicina da consciência tem se tornado muito mais do que um projeto pessoal. É um movimento que une saberes ancestrais e contemporâneos, promovendo a integração entre diferentes abordagens terapêuticas, o que possibilita uma nova medicina e uma nova consciência emergirem em harmonia. Em 2023, a medicina da consciência se tornou um instituto sem fins lucrativos. Com isso, o objetivo é expandir o acesso a ferramentas de autoconhecimento e cura sistêmica, promovendo a transformação social a partir da saúde mental. Lindo trabalho. É por isso que eu acho legal, né, a gente ler essa mini bio, porque dá para entender o calibre do convidado. A dimensão, né, cara? Que não é brincadeira, que maravilha. Quando chegou para mim, e aí eu posso falar quem me indicou seguir você no primeiro momento foi uma sobrinha minha, que é quase uma filha, e a partir daí eu fiz o contato, e aí conversei com o Fernando lá, e aí logo depois, organizada a agenda, vieram as informações, e quando eu tive contato com essa história, para mim foi uma coisa transformadora, foi ao mesmo tempo uma surpresa, né? Mas também uma verificação de que é possível a gente encontrar com seres humanos que se propõem efetivamente a fazer o bem, como você. Eu tive a honra, dada pelo Marcelo, de iniciar fazendo a pergunta, e acho que a gente está querendo pegar um pouco mais leve com você aqui, porque quando começa por ele, é um pouco mais escorregadio o solo. E, na verdade, Simrat, a gente tem, ao longo dessa nossa trajetória aqui no programa, a gente tem passado a valorizar muito mais do que a gente valorizava antes os encontros, né? A gente tem percebido que através dos encontros a gente efetivamente consegue se curar, consegue se transformar, consegue se modificar. E eu queria falar de um encontro específico, um encontro de uma pessoa chamada Carol Pressoto, que tem e teve lindas histórias, e de um outro encontro com Simrat, dessas duas, que em 2015, Carol Pressoto senta à beira do rio Ganges e não volta mais de lá. Quem volta é Simrat, né? No sentido da medicina aqui, da medicina da consciência, né? E essa história, quando eu comecei a ler, eu falei, como que foi esse encontro das duas e como que uma fica e a outra vem? E eu queria entender, queria se você pudesse passar para a nossa audiência como foi esse momento. Olha, é uma pergunta que eu sinto que ela é respondida por muitos anos, né? E eu sinto que esse encontro está sendo. E eu respondo dessa forma porque muitas vezes a gente busca um momento. Mas, na verdade, a gente descobre que o caminho é sempre um processo, né? Então, eu sinto que está sendo esse encontro até hoje. Maravilhoso. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Tudo começa pela busca, né? Porque a busca que nos promove a abertura para o encontro. Isso que é interessante também a gente reconhecer. A gente está aqui para experienciar o encontro, mas sem a busca, como é que a gente chega nesse encontro, né? Então, a busca abre portas. E eu estava buscando. Estava buscando porque eu me reconheci num lugar que eu disse, isso aqui não sou eu. Eu estava em algum lugar perdida. Eu estava em algum lugar sem me sentir dentro de um espaço genuíno do que eu estava sendo ou daquilo que fazia sentido para mim. Então a sensação de sentido estava distante, estava distorcida, o que é isso? Estava confuso. E aí eu comecei a busca. E nessa busca, vários processos foram acontecendo, inclusive as viagens. Então
dentro desse processo, eu comecei a me reconectar com coisas que faziam muito sentido para mim. E eu sinto que isso foram os passos importantes para eu chegar nesse momento desse encontro. Né? Então, esse lugar de começar a me reconectar com o que fazia sentido. Então, yoga, meditação, o silêncio, a reconexão com o essencial, a remoção de coisas que não faziam mais sentido para mim, o desconstruir a casca que eu precisei criar até aquele momento. Então, tudo isso foram passinhos dados até que chega nesse momento. E por isso que eu sinto que é um processo mesmo, porque não foi aquele instante que, plum, eclodiu e simplesmente tudo aconteceu e pronto. Não existe pronto na espiritualidade, não existe pronto na vida. A gente está em processo e a gente é processo. E com isso, então, né, tô eu ali passando pelos meus processos internos, né, de redescoberta, de sentir novamente, de tornar mais coerente aquilo que fazia sentido para mim naquilo que eu estava vivendo. Então eu fui desapegando, fui soltando aqui, fui soltando ali, fui libertando, fui fazendo processos desafiadores comigo mesma. Eu estou me vendo aqui presente num lugar que eu preciso disso, então, mas por que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Deixa eu me desconstruir aqui. Então, eu passei por uma jornada que, ao me ver numa dor de desconexão, de perdida, eu estava perdida do que eu me reconhecia. E eu disse assim, não, mas eu não sou isso. E isso aqui me levou a essas desconstruções. E esses desapegos foram acontecendo. E essa viagem, ela aconteceu num processo de desapego. Eu soltei tudo. Eu soltei consultório, eu soltei tudo, vendi tudo que eu tinha. Eu precisava viver isso. Eu precisava, para mim era importante sentir que eu não tinha mais a necessidade daquela casca que eu tinha construído. E aí eu fui para a Índia. E com esse processo de desapego, né, de desconstrução e reconstrução, eu sento, né, nesse momento. E nessa liberdade interna que eu sinto que eu estava naquele momento, em que eu simplesmente estava ali. Estava ali, aquecendo. Eu não estava precisando vestir alguma coisa, eu não estava querendo chegar em algum lugar. Eu estava simplesmente ali. E eu entrei naquele espaço de estar ali. E ser ali. E respirar ali. E nesse momento de muito silêncio, porque eu já estava um dia em silêncio. Então não é assim que simplesmente plim, eu já estava num processo de silêncio, de conexão, de entrega ao que eu estava sentindo dentro de mim. Aí chega para mim. O que você vai fazer? E foi dessa forma que eu senti. O que você vai fazer se chama medicina da consciência. E ali aconteceu um encontro. A sensação foi uma fusão. Uma fusão daquilo que eu estava desconectada, que era eu mesma. Uma sensação de amplitude da minha própria experiência. Eu estava ampla naquele momento. Eu estava conectada e eu estava fundida dentro de uma integração do meu próprio ser. Eu não era só mais a Carol. Eu me reconheci algo além, algo mais amplo, algo mais expandido e algo mais integrado da minha própria experiência. E tudo aquilo que eu tinha vivido naquele momento fez muito sentido. Tudo que eu tinha vivido, toda construção, desconstrução, apego, desapego, todos os processos, até o momento que eu me perdi, eu disse, gente, é isso. Eu cheguei aqui. Por isso eu passei por tudo isso, por esses processos, eu cheguei aqui e aqui eu reconheci, faz sentido. Então a sensação de sentido foi muito importante, eu acho que foi isso que eu mais encontrei nesse momento. Foi a sensação de muito sentido, de muita coerência da minha própria jornada. E eu sinto que ali realmente a vida me encontrou, a vida, tudo ali estava fazendo sentido. Então foi esse encontro. E aí você me pergunta, tá, e aí? Como é que foi? Porque a pergunta foi, medicina da consciência, tá aqui. Mas e agora? O que é a medicina da consciência? Eu não sabia responder. O que é? Que passo dá? Não tinha nada. Só tinha a sensação e o espírito. A consciência daquilo. A consciência de que é isso. Agora, como? Para onde? Isso não tinha nenhuma resposta ainda. Só uma sensação de encontro dessa amplitude, dessa integração no meu ser. Fantástico. E a partir daí,
a coisa começou, e aí começou a passos e experiências que foram me permitindo entender como que isso tudo ia começar, quais os movimentos que seriam a partir daí, e foi muito a partir de encontros que tudo foi se revelando. E só porque você trouxe essa pergunta, porque eu concordo, eu acho que a vida é feita de encontros, porque nós somos seres de troca, e são nas trocas que nós temos a oportunidade da experiência e de ganhar senso evolutivo, que afinal, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu vou pausar, porque senão, gente, eu vou ficar falando de encontros. A questão do despertar, a gente vê muitas experiências de despertar que acontecem, que às vezes as pessoas que passaram por esse processo se entregam, né? Se ajoelham e falam, eu não sou eu que consigo decidir, eu me entrego, e o que fizer de mim vai ser, né? E aí a gente conversa contigo e a gente percebe que o teu processo de despertar foi acontecendo, né? E foi uma questão de caminhar, né? De ir ao encontro, que também é maravilhoso e divino, porque não é só se render e ajoelhar e se prostrar e tomar uma ação não tendo ação. Você tomou uma ação com ação, você foi, você viajou, você se dispôs, você abraçou a vida como com o ineditismo que ela tem, e se colocou ali pronta para despertar, para se iluminar. Maravilhoso. Uma coisa que me chamou muita atenção é que nessa jornada da vida, a gente vai se machucando. E uma das coisas que a nossa consciência faz, eu não sei se é a nossa consciência ou o nosso ego, você vai me dizer, mas a gente vai se anestesiando. Né? E o risco de você se anestesiar é que você não sente a dor. Né? E você comenta da dor de conexão, e eu acho importante a gente falar um pouquinho mais disso, porque se você não sente a dor, você não faz a busca. Então eu queria te perguntar, para você, o que era essa dor de desconexão? Isso é bem importante, né? Reconhecer primeiro a dor como um caminho, como uma porta que nos permite ir além, né? E só antes de responder a pergunta do Marcelo, isso que você falou, não sei se é ego ou se é consciência, é muito interessante porque a gente tende a separar. Isso é o nosso discernimento, né? Ego, consciência, isso, aquilo, mente, né? E a gente é um ser integrado, então como é que fica tudo isso? Eu vou trazer a minha percepção sobre isso, e talvez seja uma percepção um pouco diferente do que a gente normalmente escuta, mas é só diferente, não é, né? Não é nem certa nem errada, é só uma forma de ver. Mas eu sinto que é tudo um grande espectro consciencial. A grande questão é que, dependendo de como a gente está abrindo ou fechando esse espectro, a gente pode estar vendo mais contraído ou expandido. E o nosso ego é a nossa consciência de sobrevivência. Então, quando a gente restringe aquela necessidade de sobreviver, ou seja, né, e aí eu foco no ponto do umbigo, né, da minha própria experiência, eu não consigo ver além, né? Então, nesse sentido... Nossa, que... Simples! A gente precisou tomar ayahuasca para perceber isso. Acabou o episódio. Era só as respostas. Precisamos consagrar a ayahuasca para a gente conseguir perceber isso, na verdade. Nossa, que tudo é parte, é lindo. Porque a gente tende a separar. E isso, na verdade, é a inteligência que o ser humano desenvolveu. Eu não vou esquecer da pergunta, já estou chegando lá na dor. Mas só porque isso é tão interessante, eu reflito muito, eu abro espaço para essa reflexão, que eu não estou querendo uma resposta, mas eu amo ficar abrindo esse não saber sobre isso, que é o reconhecimento de que nós, como seres humanos, desenvolvemos o discernimento. Nenhum outro animal, que nós somos também animais, mas assim, nenhum outro animal desenvolveu discernir. Nenhum elefante se pergunta se ele é elefante, ou se ele é diferente disso ou daquilo, ele simplesmente existe e está sendo. E nós, por desenvolvermos discernimento, a gente cria senso de separação, né? E com isso, o nosso ego fica não só ali buscando sobrevivência, mas buscando também reconhecimento.
E aí a gente tem diversas questões, mas é muito interessante porque por a gente ter desenvolvido muito o nosso discernimento, a gente também tende a buscar separação em tudo para entender e compreender a própria existência e a própria realidade, né? Ou as diversas realidades. Boa. Bom, mas voltando à nossa pergunta, dor, né? Eu vou falar um pouco da minha dor, mas também compartilhando um pouco que eu vejo que as dores são tão diversas nesse processo. A dor é algo que você está experienciando ali dentro do que você já viveu, dentro das suas próprias dores que vão sendo processo para você, né? A dor da infância que vai puxando e que vai crescendo dentro de você. Mas para mim, a minha dor principal foi a sensação de não me reconhecer. Né? E a minha dor, ela começa muito porque em algum lugar eu comecei a buscar um certo pertencimento e uma sensação de reconhecimento por pertencer a uma sociedade que estava existindo naquele momento e que precisava me sentir adequada, que precisava me sentir bonita, que precisava me sentir vista, né? Que precisava me sentir, entre aspas, perfeita. Então, isso tudo foi me trazendo, e hoje eu reconheço, porque naquele momento eu não reconheci, hoje eu reconheço que eu estava num processo de me sentir menor, de me sentir com baixa, vamos chamar assim, com menos valor, né? E aí, então, o processo todo foi construir uma casca em cima disso, então, buscando ser perfeita, né? E quando eu senti que foi uma dor, e eu vou dizer assim, pode parecer, para algumas pessoas, pode parecer, nossa, mas foi tão forte assim. Eu disse, gente, foi forte. A dor que eu senti quando eu me olhei e eu não conseguia me ver, era uma sensação de desconexão e uma sensação que eu atravessava a minha imagem. E eu não conseguia entender quem estava ali. Era muito estranha a experiência. Era uma experiência assim de um vazio. Então eu acho que a minha dor foi muito nesse lugar, uma dor de vazio. E a partir dessa dor que eu senti de estar vazia de mim, bom, não preciso dizer que eu acho que eu chorei por quase 2 horas quando isso aconteceu. A dor foi intensa dentro de mim, mas foi isso que me fez no dia seguinte começar a buscar, de novo, me reconectar, aquilo que fazia sentido, resgatar coisas que estavam na minha jornada já desde de jovem, né? Então, o yoga, a meditação, o contato com filosofias, tudo isso comecei a resgatar no dia seguinte desse momento. Então foi realmente uma porta que se abriu para mim, a dor. Mas eu sinto que para mim a dor foi essa dor de vazio, essa dor de não reconhecimento. O que parece é que também você já tinha uma bagagem, né? Na verdade parece não, o que a gente tem certeza é que você já existia uma bagagem própria para você começar a questionar isso. Porque se a gente for lá, descer lá no teu Instagram, a gente vai lá chegar em 2015 e a gente vai vendo, você era tão nova, a gente vê você indo no aeroporto viajando nova, e aí a gente vai lá um pouquinho antes e vê a Dona Carmen. Minha mãe. Lendo, literária, buscando, sabendo. E eu imagino o quanto ela te contribuiu com cultura e com informação para você ir começar a se questionar nesse ponto. Agora, o que chama atenção é que você nova, assim, viaja e vai para uma linha indiana totalmente... Para quem é aqui ocidental, diferente no sentido de você efetivamente buscou uma linha em que tem as suas vestimentas, a cor branca de apresentação, que vai para o Kundalini ali, né, que é uma energia muito forte com que se trabalha, que leigos para trabalhar com Kundalini, pelo que a gente lê, é até perigoso, porque despertando e sem saber a forma, né? E ali na Índia, como aconteceu esse encontro, essas escolhas para esses caminhos que você começou ali a tomar? Como é que foi isso, assim? Sentiu a dor, percebeu, olha, estou num lugar que
vazio, não é isso para mim, eu preciso buscar e encontrar. Vou para a Índia e falo, olha, é aqui que eu me coloco, é aqui que eu vou, por aqui que eu vou seguir. Como é? São encontros, né? Acho que é importante lembrar que são encontros. Eu sinto que teve um reencontro para mim, porque a parte oriental sempre esteve presente e hoje, né, olhando a trajetória, eu reconheço que na verdade está muito antes, então desde muito jovem mesmo, 6, 5 anos, eu já tinha experiências, até minha mãe contava, né, já tinha experiências de busca por coisas orientais, como pegar estátuas, como querer ler coisas que estavam relacionadas, sem necessariamente ter uma influência a respeito. Então tinha essa conexão que a gente só pode dizer que é do ser, que não tem, né, que não tem uma influência externa, mas simplesmente está ali. Agora, meus pais, eu posso dizer que eles são pais, e a gente, claro, tem todas as questões que a gente tem, mas eles foram muito importantes porque eles foram 2 pessoas que permitiram. Eles abriram, mesmo sem saber, eles abriram para mim, sabe? Mesmo sem entender exatamente o que eu estava fazendo, eles apoiaram. Então foram pessoas muito importantes e ambos trouxeram uma polaridade muito significativa para minha jornada, porque eles eram muito estudiosos, amavam ler, então isso estava presente na minha vida, desde sempre, desde muito nova. E a gente amava falar sobre a vida. Então a gente tinha as nossas sessões de domingo que a gente discutia sobre a vida, falava sobre a vida, falava sobre um livro, falava sobre um filme, né? E só simplesmente o fato da gente olhar e ficar querendo abrir mais aquela informação, aquela inteligência, ou aquilo que a gente sentiu sobre. Então eles tiveram uma importância, eu sinto, para me ajudar a desenvolver um lugar de buscadora e um lugar de amar a vida. Eu sinto que eles me trouxeram esse presente. Mas eu sinto que o yoga e a meditação já estavam, então isso foi um reencontro, então eu resgatei, e não foi na Índia, foi antes, então eu já comecei aqui mesmo a me reconectar a todas essas práticas, e como eu já era médica, e para mim a medicina ela surge como uma ferramenta, o que para mim fazia muito sentido, com 14, 15 anos eu decidi que eu queria fazer medicina. Por quê? Porque para mim eu quero ajudar as pessoas. Então a medicina foi um caminho para isso. Enquanto eu trilhava a medicina, assim, estudava para fazer medicina e caminhar na medicina, eu também andava com caminhos paralelos, de terapias integrativas, holísticas, que na época também não tinham muitas, mas hoje tem bastante, a gente encontra muita coisa, mas eu também ia, e fui estudei cura quântica, estudei naturopatia, estudei outras coisas, né? E a medicina, então, foi esse caminho. Só que aí, então, eu estava nesse momento de busca, já médica, o que eu vou fazer? Então, vamos estudar Ayurveda, né? Porque faz todo sentido para mim. O que faz sentido para mim? Faz sentido estudar medicina e todo esse conhecimento e toda essa filosofia que para mim faz muito sentido. Eu quero mais disso. E aí o Ayurveda foi um caminho que me abriu muitas portas. Então eu fui para a Índia para estudar Ayurveda. A minha primeira viagem para a Índia foi para estudar Ayurveda. E lá já foi uma experiência muito expansiva. Eu estava muito aberta, estava no meu processo de desapego. E quando eu comecei a ter aulas de filosofia, eu nunca vou esquecer que a minha primeira aula, meu primeiro contato na Índia foi com um professor, que era um professor antigo, aquele professor de professor, né, que já anda, né, com aqueles passos que detém sabedoria, sabe? Que tem uma calma no próprio andar. Parece que está flutuando. Já está flutuando. E a aula era cosmologia. Nossa. Eu não preciso dizer mais nada. Ele começou a falar e lágrimas caíam dos meus olhos, porque eu dizia, é isso. É assim que eu vejo a vida. Então, ali começou muito encontro, porque eu disse assim, é isso, olha, isso aqui é amplo, é expandido, é integrado, é assim que eu sinto, né? O ser humano, é assim que eu sinto a vida. É assim que eu sinto a nossa experiência. Então, teve uma sensação de conexão muito forte com
essa abertura de entrar em contato com a medicina Ayurveda. E dentro dessas experiências, aí fui passando pelos meus processos, eu me desafio muito, então eu me desafiei muito nessa experiência, eu fiquei retirada, sabe? Tive minhas jornadas, depois posso contar num outro momento, que é tanta coisa. Mas foi muito interessante, porque nessa viagem eu conheci um outro... A gente pode chamar de um outro sábio que detinha muita intuição, ele era astrólogo védico, ele tinha todo um conhecimento. E eu estava me despedindo dele, assim, dando um abraço, né? Ele me chamava de irmã. E ele disse, irmã, antes de você ir, eu preciso lhe dizer uma coisa. O Kundalini e o Tantra vão chegar na sua vida. Nossa. Ele só largou isso. E deu tchau pra mim. Nossa. Então a buscadora, aquilo ali foi assim, gente, e agora? O que eu faço com essa informação? Eu não preciso dizer que ali já abriu, né? Então eu saí dali, eu fui para uma outra cidade na Índia, primeira coisa que eu fui para uma livraria. Fui atrás, cadê? Calma aí, onde é que tem aqui Kundalini Tantra? Fui buscar informações. E aí começou a minha jornada de adentrar esses conhecimentos mais filosóficos e a experiência. Então, bom, aí começou, aí fui atrás de informações, de contato com o Kundalini. Quando eu pratiquei o primeiro contato com uma experiência de meditação do Kundalini Yoga, eu disse, é isso aqui. E aí já fui para a Índia de novo, e já fiz a formação, e assim a coisa foi expandindo. Então, para mim, foram muito esses encontros que aconteceram, que foram abrindo, e eu acho que é um pouco assim também, né? A busca é a abertura, mas os passos que a gente vai dando é que vão promovendo as manifestações, os fenômenos que vão abrindo e desdobrando aquela experiência e permitindo o nosso... a nossa conexão, os nossos reconhecimentos, a integração de uma sabedoria. Então eu sinto que foi muito por aí, né? Foi muito indo. Não foi uma coisa assim, eu quero fazer isso para chegar aqui. Você caminhou, simplesmente. Foi indo porque... Deu o primeiro passo e foi. Tem uma sabedoria que eu acho muito interessante, que diz assim, que se você já sabe aonde você vai chegar no seu caminho, se você já sabe o seu caminho, você está trilhando o caminho de outro. E eu acho isso muito forte. Nossa. Porque a gente muitas vezes está ali colocando uma trajetória já fixa, um lugar para chegar, uma linha de chegada da onde a gente tem que ir. Mas será que é nosso mesmo? Porque se é nosso, é sempre novo. A gente está dando um passo e abre, dá um passo e abre. A gente pode ter um direcionamento, a gente pode ter uma projeção, uma intenção, mas a gente não sabe. A gente só vai. Lindo isso, lindo. A vida precisa que a gente dê a abertura para a criatividade fluir, né? Muito. Eu costumo falar da semente, né? A semente, o grão de mostarda, jamais imagina que vai ser uma árvore frondosa daquela. Ele só permite que o universo haja por dentro dele. E aí ele cresce frondoso, né, irmão? Isso é a sabedoria, né? Da gente se trabalhar, se permitir, se desenvolver, né? Para se permitir estar nesse estado criativo, né? E esse estado criativo que que abraça e acolhe o nosso estado de sobrevivência. Isso aí. Na literatura e que a gente vem estudando e as práticas filosóficas que a gente começa a observar, diz isso, que quando você entra no teu piloto automático, você entra num curto-circuito, ou seja, num circuito bem curto, né? E para você sair desse curto-circuito, desse piloto automático, você só através de um processo criativo. Algumas filosofias falam de você procurar um pensamento de unidade, como um curso de milagres, ou como qualquer outro curso que tenha como base o pensamento de unidade, em que nós somos um, né? Mas a grande maioria fala que é preciso você voltar para o lago neutro, para o lago da consciência mais profunda, e dali surgir num processo criativo e você começar
a ampliar esse circuito, ou seja, você sai do curto para um longo circuito, em que você percebe as emoções que surgem ou percebe os pensamentos que surgem e a partir de então você toma uma decisão consciente para que caminho você vai seguir. Isso é maravilhoso, profundo que você falou. Quando eu tive a felicidade de saber desse encontro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da medicina para a consciência, né? Porque eu fiquei pensando, eu nunca encontrei um médico capaz de me ajudar Boa, Marcelo. a curar a consciência. Boa, eu também me questionei sobre isso. Então, a minha consciência está sofrendo. Assim. Sempre. Como é que a medicina da consciência pode me ajudar? Eu sinto que esse nome vem justamente pelo meu próprio processo, que foi um acesso, uma amplitude, uma expansão da minha consciência e da consciência da própria existência, né? Então, como eu posso entregar para as pessoas aquilo que eu também já experienciei, né? Então, eu me coloco à disposição de ser espaço, campo e presença para que as pessoas possam ter uma amplitude, uma abertura, uma visão mais integrativa da sua própria existência. Porque a grande questão é que a gente, quando está num espaço de sofrimento, num espaço de sobrevivência, a gente contrai, inclusive, o nosso campo mental, que está necessitando de proteger, se defender, enfim. E aí, como a nossa mente restringe, a nossa consciência também. Porque a nossa mente é veículo para a consciência. Isso que as pessoas também esquecem, né? Então, eu sinto que a medicina da consciência hoje, ela promove, ela traz para as pessoas conhecimentos, experiências, para ajudá-las nesse processo, bem como também, por exemplo, a gente muitas vezes na consulta, a gente abre um bate-papo. Só que é um bate-papo dentro de uma energia, né? Dentro de um campo. Eu chamo de campo. O campo, vamos chamar assim, que é um espaço mais amplo da nossa própria experiência, em que a gente contempla a integração, contempla uma energia mais sustentada de uma determinada consciência, né? E eu sinto que com o tempo e o desenvolvimento, com muita meditação, porque a meditação para mim é talvez uma das principais ferramentas que eu pratico e trabalho. Então, através desse espaço da meditação, eu fui trabalhando a experiência desse campo. Então, hoje, seja numa aula, ou seja numa consulta, a gente está dentro desse espaço. E aí, muita coisa floresce ali. Muita criatividade se manifesta, né? E a pessoa começa a ter uma claridade maior sobre a sua própria experiência, vê diferente as situações. E só nesse espaço, as coisas já vão se reorganizando. Não sei como vocês veem isso, mas dentro de uma visão sistêmica, a gente sabe que, na verdade, é uma grande teia de informações e energia, né, que está aqui acontecendo. Né? E se você modifica um pontinho dessa teia, todo o sistema, né, nada com aquilo, né, e se reorganiza. Então, a gente vai tendo pequenos pontos de mudança consciencial que vai promovendo uma visão mais alinhada e harmônica daquele ser. E assim que a gente vai. E aí tá trabalhando com energia, trabalhando com experiências como Kundalini Yoga, trabalhando com ferramentas curativas, terapêuticas, né, energéticas, que eu também trabalho muito com essa linha. E aí a gente vai ajudando. Eu sinto que a medicina da consciência, como proposta, né, de movimento, é um reconhecimento que, para mim, pelo menos, fez muito sentido reconhecer que quando eu expandi minha consciência, eu me curei de muita coisa que estava doendo ou desarmônico em mim. É engraçado, né? Olha o pensamento, olha o pensamento ocidental. Que eu fiquei pensando aqui. Cara, existem muitas especialidades na medicina e elas vão cada vez ficando mais especialistas, né? E quando eu tô com dor de ouvido, eu vou no otorrino. Quando eu tô com dor de barriga, eu vou no
um clínico, ou sei lá, você tem as especialidades acontecendo. Eu tô com a mão doendo, eu vou no ortopedista, etc. E quando eu tô com dor na consciência, eu vou Na medicina. na medicina da consciência. Agora o ponto o que eu queria chegar é o seguinte, quem não está, né? Então vamos abrir um monte de franquia. Boa. Porque é o maior mercado que existe. Mas o problema não é o espaço em si. O difícil vai ser as similaridades que a gente vai ter que conseguir, né, multiplicar, né? Aí que é mais difícil. Agora, assim, você falou tanta coisa preciosa nesse último bate-papo agora. Falou do campo, que é uma palavra que a gente vem cada dia mais usando. Você falou dessa condição em que a gente se encontra meio sem estar sedimentada, né? Meio líquida, né? Que a gente usa muito. A palavra líquida é bem interessante por isso. E que a gente faz uma mexida ali e transforma toda a percepção. E eu olho ali e eu vejo você trabalhar com diversas práticas, né? Eu vejo o breathwork, né? Uma respiração lenta e profunda, maior consciência das nossas emoções e pensamentos. Eu vejo especificamente o Kundalini, né? Que é uma energia em que a gente tem muita curiosidade para falar sobre ela, porque a gente sabe que vem lá do chakra mais terreno e vai subindo pela coluna até uma ativação da pineal, e para isso precisa de movimento. O Dr. Joe Dispenza fala de trabalhar começar ela fazendo força, né, Marcelo? E aí fazendo pequenos movimentos no cóccix para ela começar a ativar dali e subir. E a gente vê você em um determinado momento ali falando do Satnam, né, da respiração do Satnam, né, e Satnam, e esse mantra, né, como ele atua, como quando eu ativo e quando eu pratico uma respiração com Satnam, como é que o que provoca em mim, como a expansão acontece e por que acontece? Seria muito importante para nossa... Bom, a gente pode escrever um livro só a partir desse momento, né? Respondendo agora primeiro o Satnam. O Satnam é um mantra que vem dessa frequência, principalmente Sat são palavras hindus, que vem do sânscrito, na verdade, mas que também se desdobra dentro do Gurbani, do sikhismo, e esse mantra então chega para a gente através do sikhismo, muito usado o Satnam dentro da filosofia, dentro das escrituras sikhs, mas é uma palavra também em sânscrito, né? Sat é a verdade, e é muito interessante a gente reconhecer que quando a gente traduz essa palavra Sat, a gente não está falando da verdade, né? A verdade única, restrita ali. A gente está falando da verdade. A verdade que reconhece a grande sabedoria, a sabedoria integrada, unificada da própria existência. Isso é Sat, né? Dentro de Sat tem diversas verdades, se a gente for entender verdades como existências, né? Como percepções de seres. Mas Sat é essa verdade unificada, né? A grande sabedoria. E Nam é nome, ou identidade. Então, quando a gente diz Satnam, significa que eu estou invocando para o meu nome, para a minha identidade, o Sat. Né? Então, esse mantra, ele tem essa frequência vibracional, que é uma frequência de invocação, de reconhecimento. Satnam, eu invoco em mim o Sat. Né? Então, quando eu associo, é necessário, não é necessário, você pode fazer uma respiração, não necessariamente associando um mantra. Mas se você associa um mantra, você está trabalhando duas potências. A respiração, que já tem uma manifestação e uma atuação potente no sistema nervoso e no nosso estado mental, porque a respiração ela promove mudanças de estados mentais, né? Então você transforma um estado do seu sistema nervoso, você começa a respirar e você começa, através da respiração, trazer tanto presença quanto também
promove a capacidade de você alterar um estado que você se encontra. Por exemplo, se você está mais tenso, mais rígido, mais ansioso, você começa a respirar, você altera o seu sistema nervoso autonômico, que é o simpático, parasimpático, que está atuando de forma automática em nós o tempo todo. Então, você começa a criar uma alteração e você modifica um estado que você se encontra a partir da respiração. Isso está sendo agora, chegando. Cara, chegou né? com força. Alguns anos atrás, eu falava, olha, a respiração vai chegar assim como a meditação. Descobriram que é a maior tecnologia o Ocidente, daqui a pouco o Ocidente vai abraçar a respiração assim como começou a abraçar a meditação. E chegou. Né? Então a ciência toda está estudando as respirações, as técnicas de respiração que podem ajudar você a alterar estados e promover um sistema nervoso mais resiliente e uma capacidade de você internamente desenvolver uma inteligência que é nossa. Né? Agora, se você traz essa inteligência que está aqui, que é nossa, junto com um mantra, você está trabalhando. O mantra, o que é? Uma vibração que você promove uma orientação. Man significa mente, né? Trang, que vem de trang, significa direcionamento. Então, quando a gente entoa um mantra, a gente direciona a nossa mente a uma determinada frequência. Então, a gente constrói uma frequência no campo mental. E essa frequência, ela vai gerar uma vibração, um estado interno. Né? Então, se eu estou entoando o Satnam, eu vou estar promovendo uma frequência de maior conexão, de maior abertura e de um estado interno de leveza, de integração. Né? Então, a gente associa essas técnicas. A gente sabe que dentro de toda essa neurociência, tudo que a gente está estudando agora, né, que está chegando para a ciência, né, porque na verdade essa sabedoria é milenar, a gente tem aí informações disso há tanto tempo, né, pelo menos aí 2000 anos a gente já tem essas informações e a gente sabe que as escrituras aí são mais antigas que isso, né, mas a gente reconhece que o nosso cérebro se modifica quando a gente começa a repetir uma determinada frequência. Aquela frequência vai criando campo, né, que a gente estava falando, e aquilo vai criando um estado. Então, aquele cérebro que estava distorcido, que estava desarmônico, entra uma frequência harmônica, uma frequência que tem ressonância e que tem harmonia. E você está ali repetindo, o que acontece? Você começa, que nem quando você coloca uma pedra na água e cria aquele campo, né, de ressonância, acontece a mesma coisa no nosso sistema. Então, a gente começa a criar um estado de harmonia, de harmonizar o que estava desarmônico a partir de uma frequência harmônica. E aquilo começa a modificar, então, como a gente está se sentindo, ou como a gente está vendo alguma coisa. Né? Então, associar o mantra nos ajuda nesse sentido. Precisa? Não precisa. Você pode fazer só a respiração, mas pode fazer bastante sentido associar um mantra. E um mantra aí é uma coisa que eu acho que é bem interessante, porque a gente tem muitas línguas milenares, né, como o sânscrito, por exemplo, e muitos mantras derivam porque foi da onde a raiz surgiu, mas a gente também tem muitas outras frequências que também são frequências harmônicas. Hoje a gente tem aqui os nossos ancestrais, né, os nossos povos de origem que têm tantas frequências incríveis, né? A gente tem dos povos originários aqui do Brasil, da América Latina, isso tudo são frequências que são entoadas e que sustentam uma informação harmônica, né? Porque são entoadas num estado de conexão, num estado de devoção, num estado de abertura do coração, de abertura àquela... Mas precisa ser? Não. Você pode entoar, por exemplo, um mantra muito simples, eu sou, né? Eu vibro amor, alguma coisa que seja de alguma forma para você expansivo, que seja que amplia o seu estado mental. E você pode usar isso também como uma forma de um mantra, né? Como uma vibração que você repete, e aquilo ali vai modificando o seu estado. Maravilhoso. Eu faria outro podcast com tudo isso que ela falou. Neuroplasticidade.
povos originários, mantras distintos, percepção e ampliação, respiração, que descobrimos que é a maior tecnologia que um ser humano pode ter, inata ali, né? E aí agora a gente começa a entender que existe na espinha dorsal o ida, que você joga, o outro você joga a emoção para baixo, você joga emoção positiva, outro você joga uma emoção de mais baixa frequência. A gente começa a ter contato com isso, e o que é mais, para mim, o que é mais fabuloso é que a gente consegue, através disso tudo, juntar, concatenar espiritualidade e ciência. Não é algo que é subjetivo e que você está fazendo uma interpretação e que você comanda alguém por uma questão egóica para aquilo que faz parte para a sua vida. Não, na verdade existe uma ciência que se integra a uma espiritualidade e que, conforme você vai bebendo, vai mergulhando, você vai ficando tão absurdo, você vai ficando tão pasmado que você vai vendo que o futuro, como a gente fala, né, meu brother, tá quantos anos atrás? 3.000? 3.000, 5.000. O futuro tá 5.000 anos atrás. É uma loucura, né, irmão? Eu acredito que quando a ciência conseguir fazer... integrar mesmo o modo como ela faz pesquisa com esses conhecimentos antigos, a gente vai crescer em tecnologia muito rapidamente. Sim. Porque o modo que a gente foi configurado, digamos assim, nos faz ver as coisas de maneira separada. Isso. Mas tudo é junto e misturado. Né? Porque essa percepção é muito... Quando você entende essa questão da palavra sistema, mesmo assim, quando eu digo entender, sacar, veio a consciência. O que é a vida na biologia? A vida é tudo aquilo que pode se criar por ela mesma, né? Quando você está respirando oxigênio, você está respirando o quê? Vida. O que não é vida, né? Você está respirando vida. Então você está usando a tecnologia da vida e interagindo com ela dentro do seu sistema. Exato. Né? E a respiração é troca, né? Fantástico. Então isso é muito interessante. Agora você trouxe algo que é sobre a ciência, e eu vou trazer algo que para mim faz muito sentido, que assim, a ciência precisa adentrar o invisível. E é isso que eu sinto que está começando a acontecer até pela tecnologia. Então a gente está abrindo o invisível, e isso está nos permitindo nos conectar a espaços e dimensões da nossa existência e da nossa realidade que a gente não conectava antes. Porque para onde a gente expande, gente? Para o invisível. Para onde a gente expande? Para o espaço. O espaço está tudo aqui, né? Agora, se eu estou vendo eu e estou vendo você e só nós dois, essa é a minha realidade. Agora, se eu estou vendo eu e você e tudo entre, é outra realidade. É outra realidade. Muda tudo. Né? E aí, né? Agora, se a ciência não reconhece o espaço, né? Então, tem aqui muita infinitude evolutiva para a gente revelar da nossa própria experiência, né? Se a gente reconhece, aí pelos ensinamentos filosóficos, se a gente reconhece que nós somos espelho da própria infinitude, tudo aqui é infinito. Então, é desdobramento de desdobramento, e vai abrindo, e é infinito esse espaço. Então, a nossa busca é também infinita, mas o encontro também. Porque está tudo aqui. E é muito interessante a gente olhar, e para mim fez muito sentido dentro dessa minha jornada, o reconhecimento, eu como médica, que vivi ali uma experiência, inclusive, era isso que eu ia perguntar. Fazendo muitas pesquisas científicas durante a faculdade, e chego, né, e abro para um outro campo. E o que eu entendi? Eu entendi que também existe muita ciência em todos esses ensinamentos. Só que não necessariamente é a mesma metodologia aplicada. É uma metodologia muito mais experiencial. E uma metodologia que busca muito mais entender o invisível do que o visível. E eu sinto que esse reconhecimento, que são conhecimentos da nossa própria existência e realidade, nenhum melhor que o outro, mas simplesmente polaridades da nossa existência, que uma ciência ou uma percepção, né, a ocidental foi muito para o estudo da matéria, enquanto outra foi muito para o estudo daquilo que não é matéria.
E ambas se aprofundaram nisso, né? Se a gente for olhar nossa ciência ocidental, conseguiu desenvolver tecnologia para acessar átomo, né? E além, né? Então, a gente foi no grãozinho de areia do universo. Enquanto que a ciência, eu vou chamar de ciência nessa provocação, oriental, né, essas filosofias, elas, eu digo, nunca abriram um corpo para entender como o ser humano funciona, como um sistema humano funciona. Elas olhavam como que a vida flui através desse corpo e buscavam entender como que você reconhece distorções dessa vida e desses fluxos de vida num corpo. Então é muito diferente a abordagem, mas significa que tem uma mais certa que a outra? Não, só são formas diferentes. E se a gente unifica as diferenças, o que acontece? Aí Né? Se a gente integra o que parece ser diferente, mas a gente reconhece que justamente essas diferenças nos unificam e nos expandem. Vai nascer um outro bebê aí, né? Exatamente. Né? E essa é a nossa jornada. A gente, eu gosto de chamar do universo, né? Porque é isso, é um grande universo, né? É diverso, e essa diversidade nos permite experiência, porque se fosse tudo uno e integrado, que nós somos, mas se a gente ficasse nessa única consciência, o que aconteceria, gente? Né? Como é que a gente cria múltiplas experiências para essa grande consciência evoluir que nós somos, né? Esse grande universo que somos, que está aqui evoluindo. Por quê? Porque nós somos uma consciência evolutiva. Nós somos espelho de uma consciência que tudo sabe-se lá, né? Que está aqui, que é pura consciência, pura luz, pura sabedoria. E a gente está aqui evoluindo essa consciência. Então, nós somos consciência evolutiva. A gente está aqui para evoluir. E essa evolução, ela precisa de diferenciação para promover diversas experiências evolutivas e assim crescer mais amplamente. Olha que lindo isso, não é lindo? Não, o que você está falando é maravilhoso, porque a gente até então, a gente tinha sentado no restaurante só visto o menu, né? A gente sabia de todos os conceitos, mas quando você está falando aí, a gente sente, a gente percebe efetivamente isso, a gente sente lá no âmago que é isso que a gente está aqui experienciando, que a gente está aqui evoluindo nessa experiência e que existe, todo mundo está aqui para isso. Aí a gente começa a falar, nossa, isso é fantástico, é incrível, Deus é incrível, não tem como. Eu queria falar um pouquinho mais da ciência e saber uma curiosidade minha. Você ainda atua como dermatologista? Não, hoje não mais. Deixa eu amplificar a minha resposta. Porque se a gente for olhar assim, eu atuo como dermatologista, faço consultas de uma dermatologia como... Não, porque eu vi você fazendo uma Kundalini e falou assim, gente, faz essa respiração, vaca, gato, vaca, cachorro, gato e vaca, isso aqui é maravilhoso, a pele vai ficar linda aqui, né? E eu vi você falando, eu falei, olha a dermatologista aí falando aí. Mas eu sinto que em algum lugar eu também não deixo de contemplar a pele em tudo que eu faço, porque a pele é também o nosso contorno, né? É a nossa membrana de troca, né? Nossa. Também. Então, não deixo de estar contemplando a pele. Porém, o meu olhar hoje é muito mais do ser, de uma visão sistêmica do ser, né? Então, até pode chegar alguém com uma questão de pele, mas a gente nunca vai olhar só para aquela pele. Né? Então, eu sinto que... Ali é só a pontinha do iceberg. Exatamente. O Sadhguru, aquele livro que eu tô lendo, acho que é Inteligência Interna, né? Ele fala que existem quatro instâncias, vamos dizer assim, nossas, que a gente precisa da atenção, que é o corpo, a mente, a energia, que seria o espírito, e mais 4 ou 3. E aí ele fala como que a gente deve dar atenção, e aí ele fala assim, não é desassociada.
quando elas se associam, que é a grande mágica. E você, de certa forma, associou tudo, né? Na verdade, você tem a pele ali, como você falou, que é o contorno, é o corpo, e você foi para a energia, foi para o mental, foi para o espiritual. Nossa, você fechou aí o negócio aí e ficou... Eu pensei, agora ela é dermatologista dos centros de energia. É um pouco de várias camadas de pele ali. Eu sinto que a dermatologia foi parte, né, de um momento da minha vida em que eu estava vivendo por várias questões e foi muito importante eu viver aquilo. Mas como para mim o meu olhar expandiu sobre o ser e sobre a existência, a minha entrega também, a como eu vejo a vida e como eu consigo contribuir, como eu vejo o ser, ampliou também. Então, foi naturalmente um processo acontecendo de as consultas, né, e as vivências e tudo que eu faço, tá hoje olhando um ser integrado, né, e buscando muito olhar essa sutileza e a experiência do sutil, né, do invisível, dos espaços. Ela fala tanta coisa profunda que ainda bem que tá gravado, né? Vai ser no livro, né? Brother, você quer fazer uma pergunta ou eu posso continuar aqui? Não, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais prática, que é a questão da atuação do Instituto da Medicina da Consciência, um pouco assim, tentando entender um pouquinho de forma mais prática. Então você, se eu procuro pelo Instituto, eu tenho um atendimento pessoal ou os atendimentos são sempre em grupos? O que você tem de receita para mim? Ela é meio que padrão para todo mundo? Ou você olha aí, olha, tô vendo aqui, e ela é diferenciado? Como é que você me ajudaria nesse processo, essa consciência doente? Eu queria complementar. Depois que passasse por essa consulta para o Marcelo, se pudesse falar também um pouquinho da ampliação do Instituto em que você faz trabalhos sociais, que você vai lá no Vidigal, que você vai levar meditação para pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de possibilidade de contato com essa tecnologia. Como é que é esse trabalho também social aí? Como é que é? Se você pudesse consultar o Marcelo e falar um pouco do social também. Grata. Eu fico bem feliz de vocês trazerem essa pergunta, porque e aí vocês já vão entender, porque a gente está num momento de transição, e aí eu já vou compartilhar depois aqui. Mas sobre esse espaço, né? Você hoje tem as consultas, são individuais, então as pessoas chegam até mim e a gente faz consultas, trocas, e a partir daquela experiência alguma coisa vai se manifestar. Eu posso te dizer porque tudo acontece a partir de um campo, então como é que eu posso prever o que vai acontecer? Eu tenho ferramentas, e aí a partir daquilo que acontece, essas ferramentas começam então aqui é legal isso, aqui é legal isso, e assim a gente vai compartilhando com a pessoa. Mas nessa consulta, muitas vezes, né, que é individual, a partir dessa troca, muitas vezes vem a meditação, a respiração. Eu ensino as pessoas a se conectarem a isso, e de uma forma muito simples, porque para mim o nosso intelecto, ele busca compreender tudo e saber tudo, e ele separa muito o próprio processo e a experiência da meditação e da respiração, e o que eu estou tentando trazer com as pessoas é a capacidade delas sentirem. E a partir do reconhecimento do sentir na própria experiência meditativa, e na própria conexão com a respiração, por exemplo, se você sente a respiração, aquele sentir vai abrindo espaço sutil. E você vai reconhecendo caminhos. E aquela experiência se torna muito mais palpável internamente para você do que se você ficar tentando só dar passos. Então, como que a gente, dentro de um processo meditativo, que é uma experiência interna, né, a gente pode estar vindo para uma experiência do sentir, e não só de uma intelectualização, racionalização daquela experiência. Uma das grandes questões que eu sinto hoje é que a gente não sabe mais sentir. E quando eu falo sentir, não é só também sentir emoções, mas sentir. É sentir. É sentir sensações, é sentir a experiência acontecendo em nós. A gente desconectou disso.
Muitas vezes a gente está respirando, mas a gente não sabe, consegue sentir nem o ar entrando no nosso pulmão. A gente não sabe, a gente se desconectou dessa experiência sensitiva e sensorial. A gente consegue sentir a realidade e os nossos sentidos usados muito para o externo. Quando eu pego o telefone, né, eu sinto o gosto de uma comida que está trazendo, né, para minha boca, mas e essa experiência com os sentidos dentro? Esse desdobramento dos sentidos do denso para o sutil, que acontece também na gente. Porque eu posso sentir a água entrando na minha boca, o líquido, ou eu posso sentir a água navegando no meu corpo. Eu posso sentir fluidez, eu posso sentir flexibilidade, eu posso sentir rio. Isso tudo dentro da minha experiência. E a gente se desconectou disso, a gente não se permite. Então eu sinto que um dos meus principais movimentos hoje, em que eu sinto que eu posso ajudar as pessoas, é fazer elas voltarem a sentir. E a partir do sentir, acessarem conexão. Então é isso que eu sinto que eu estou mais me colocando no propósito agora, né? E então nessa consulta não tem uma receita pronta, mas tem muitas ferramentas que estão ali disponíveis. E aí, dependendo de cada pessoa, vai surgir alguma proposta, né? Que mais cabe àquele momento que aquela pessoa está vivendo. Porque muitas vezes o que acontece é você atende uma pessoa, ela está naquele momento, ela volta, já está no outro. Né? E aí a coisa toda se desenvolve, se abre de novo e modifica. E assim a gente vai. Mas a meditação continua sendo sempre uma ferramenta que eu indico e receita, né? Porque eu sinto que é algo que nos promove um conhecimento que a gente se desconectou, que é o conhecimento da experiência dentro, que é o conhecimento e o sentir, que é o conhecimento da possibilidade da gente abrir um caminho para dentro que se desdobra em experiência e com isso nos permite uma amplitude da nossa própria existência. Então é isso que eu sinto, né? E aí o Instituto, a Medicina da Consciência existe desde 2015, com todo esse processo, e eu comecei muito ali fazendo os retiros, as consultas, teve a ONG e tudo, só que ano passado eu senti que estava na hora de ampliar, e a Medicina da Consciência ser tudo que ela tem potencial de ser, que é ser um instituto promovendo um espaço de educação a respeito disso, de pesquisa. Então a gente está abrindo, o Instituto está se construindo, então esse ano está totalmente de estruturação para que a partir do ano que vem a gente já possa estar com isso se desenvolvendo. Então vem pesquisa que amplifica a pesquisa nesse sentido, né? Então com ciência, espiritualidade e o através de tudo isso, e o social, né? Porque eu sinto que esse conhecimento ainda é muito restrito a um determinado público, muitas pessoas não têm acesso, e eu sinto que eu realmente sinto que a respiração, a presença, nos ajuda em diversas questões de desarmonias que a gente vive hoje no mundo. Eu sinto que se as pessoas respirarem mais, elas conseguem resolver melhor seus conflitos, a gente consegue criar um ambiente mais harmônico e mais pacífico. Então, com esse intuito, a gente está abrindo muito a inclusão e acessar lugares que a gente sente que podem estar precisando, né? Então hoje o Instituto está atuando e foi um movimento muito fluido com educadores de diversas comunidades, pela própria demanda dos educadores, porque eles não estão sabendo lidar com esse momento, com a onda de ansiedade dos adolescentes, dos jovens, das crianças, da dor que eles estão sentindo, né? Nesse momento. Então a gente começou com um grande movimento através dos educadores, mas a ideia é isso expandir e, quem sabe, se tudo se manifestar como a gente está intencionando, em breve a gente ter um espaço bem amplo e com tudo isso acontecendo também. Então tem muita coisa para acontecer. Nossa, magnífico, hein? E aí eu vejo você fazendo também viagens, vai para o deserto do Atacama, vai para a Chapada dos Veadeiros, monta um grupo ali, eu sei que tem uma instituição que lhe chama ali para preparar isso. Como é que é isso?
Eu faço bastante retiros, né? Então, acho que retiros desde 2015, os retiros acontecem. Tem os retiros que acontecem pela própria medicina da consciência. E muitos parceiros acabam me chamando para conduzir retiros com eles. Imagem né? linda ali no deserto, aquele céu estrelado maravilhoso, uma fogueira. Foi o Atacama é uma experiência. Né? Uma experiência em que céu e terra se encontram assim, de uma forma muito visível, assim, né? O tamanho do céu que a gente vê lá também, né? Então, maravilhoso. Vamos para Kundalini? O que você acha? Você tem mais aí? Tem mais as na manga aí? Não, pode ir. Vamos para Kundalini. Tô doido para falar de Kundalini, você também há um tempo. A gente está há um tempo, na verdade, a gente desde que começou o projeto, a gente sempre foi atrás, assim, de alguém que pudesse trocar uma ideia com a gente de Kundalini, porque a gente entende que é uma energia muito potente, né? E a gente, inclusive, tem, como autodidatas, mas com todo respeito, a gente fez algumas práticas nossas, né, ali lendo alguma coisa. O que você podia colocar para a gente sobre a energia do Kundalini em si, o que ela pode promover na vida de alguém, o que ela pode construir a partir do contato dessa energia e como é esse processo de ativação e de trabalho com a Kundalini ali, num processo de movimentação do corpo, associado a uma respiração e ativação dessa energia, e como ela vem, como ela flui, para onde ela vai? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o que é a energia Kundalini, né? Porque Perfeito. Eu acho que isso... E talvez... Pode falar. Não, e a gente tentar também colocar aqui para de uma forma bem palatável, né? Assim, por que eu devo fazer isso? Que benefício vai me trazer isso? Isso é interessante também. Uma desconstrução que eu acho importante, porque primeiro que a energia Kundalini, ela é uma consciência criativa. Então, o que é a energia Kundalini? É a consciência criativa em nós. E pode parecer simples, mas é interessante a gente olhar dessa forma, porque a gente fica muitas vezes achando que você tem que a energia Kundalini é assim, ou assado, mas na verdade todos nós que estamos nos desenvolvendo e evoluindo, a gente está fazendo isso a partir de uma consciência criativa, que é a energia Kundalini. Agora, e se eu reconheço que essa energia existe em mim, né, que essa é uma energia e consciência, né? Então ela é uma energia e luz, né? Se eu reconheço e trabalho conscientemente isso, e aí vem as técnicas para trabalhar a energia Kundalini. Mas isso significa que só fazendo isso eu desperto ou eu acesso essa energia? Não. Todos nós que estamos evoluindo estamos despertando. Agora, se a gente traz uma luz, uma consciência, uma presença para isso, isso pode nos trazer um processo de maior expansão, de maior crescimento, né? Então, a energia Kundalini é essa consciência criativa que nos fez... Talvez eu esteja falando uma palavra, eu vou trazer dessa forma e depois vocês me provoquem para a gente desconstruir alguma coisa. Mas assim, se a gente for pegar por esses ensinamentos antigos e milenários, o que é essa consciência criativa ou energia Kundalini? Existe essa consciência que a gente chamou, que é a unificada, que está aqui. E essa consciência decide experienciar, que somos nós somos a experiência dessa consciência. Perfeito. Certo? E essa, então, consciência que se manifesta, ela cria. Ela manifesta criação, ela tem criatividade. É a energia primária dela, né? É a primal, é a energia primal. Né? Então, essa consciência criativa, né, que cria, que vai manifestando coisas, né, ela está manifestando. Está manifestando, e ela nos manifesta, então ela vai, aí a gente vai entrar nos elementos e tudo, mas assim, ela vai nos densificando para a experiência, e ela se adormece, ela fica ali no colo do nosso primeiro chakra, e tá ali, e ela tá ali, fazendo a gente existir. Só que enquanto eu estou existindo com essa consciência ali no primeiro chakra, o que eu estou me relacionando? O primeiro chakra está relacionado eu coloquei o pé no chão aqui na Terra.
Então significa que se eu estou ali só, eu estou vivendo a experiência a partir da matéria e a partir dos meus pés no chão. E essa é a minha realidade. Então, tudo que eu troco e tudo que eu percebo está relacionado a isso. Agora, se eu começo a me trabalhar, a me desenvolver, eu posso começar a desenvolver e acordar e elevar essa energia, vai despertando e abrindo novas percepções da minha própria realidade. Então, vai acordando essa energia, vai subindo, e aí, por esses ensinamentos, essa energia vai subindo pelo nosso canal central, que a gente chama de Sushumna, que na verdade é um fluxo de energia na nossa coluna. E esse movimento de elevação dessa energia vai acordando e despertando os outros chakras ou centros de energia. E assim a gente vai vendo a realidade com outras percepções, aflorando o conhecimento. Vai ampliando a nossa própria consciência da existência. Então, por que a gente quer desenvolver energia? Porque a gente nos faz evoluir. Agora, eu preciso fazer esse trabalho? Não necessariamente. O que eu preciso é desenvolver o meu ser. E isso, naturalmente, vai desenvolver minha energia Kundalini, porque ela vai acordando e chega no nosso coração, e se a gente desperta amor, essa energia vai expandindo, vai sendo puxada por essa energia que a gente está aqui manifestando. Então, não é necessariamente que eu preciso fazer essa técnica, mas essas técnicas nos ajudam a fazer isso conscientemente. Então, não sei se... Peguei. Pegou? Peguei, faz sentido. Faz sentido. Na prática é o seguinte, aquela galera que a gente encontra, que você fala, mano, esse cara essa pessoa é um iluminado. Essa aí, se fizer o Kundalini, é perigoso explodir, porque ela já tá circulando ali. E a gente aqui, réis mortais, que tá ali... Taca Kundalini. Tá muito densa, presa ali, a gente tem que fazer a técnica pra... porque ajuda você a elevar essa energia e você ir acordando por dentro, despertando e vendo novas informações de você e olhando com mais amplitude a sua própria existência. E vai acordando esses centros conscienciais, que são centros de energia que a gente tem em consciência, que são os nossos chakras, por essa visão, né, milenar e oriental. Esses chakras, eles são consciências que estão manifestando uma própria percepção da nossa realidade. Então, a gente vive e existe a partir daquela energia e daquela consciência. Então, quando eu vou acordando, eu vou vendo, por exemplo, o meu coração. Meu coração, ele é um centro de consciência que me permite integrar. Que me permite, por exemplo, reconhecer a troca. Mas ele também me isola, se dependendo de como eu estou aqui. Né? Então, por isso que quando a gente está triste, o nosso coração aperta. É sensitivo no nosso corpo. Porque tem uma consciência aqui que quer estar o tempo todo integrado. Verdade. É esse livro do Maicon, que eu estou lendo, Alma Indomada. Indomável. Alma Indomável. Ele fala dessa questão de que você pega essa energia e às vezes você não vive só a experiência, você acaba dando significado por um pensamento, por uma determinada experiência, e aí você guarda essa experiência no coração. E quando você guarda essa experiência no coração, você acaba com um pouco de energia interna, porque fica ali guardado, retido. E até um momento que alguma coisa provoca um gatilho e você fala, olha, aconteceu isso, porque são as emoções, efetivamente, que você não só experiencia, mas você cria significado e acaba guardando no coração, que é onde a gente tem todas essas emoções, todas essas questões mais preciosas de intuição, de conexão, estando em coerência com o cérebro, é a coisa mais fantástica que a gente pode ter na vida, né, de um ser humano. Eu vou até trazer uma percepção que, para mim, assim, que eu tive e estou tendo aqui com vocês também. O coração não é necessariamente que está ali, tá aí, na verdade, a intuição, ela está em todo o nosso ser. Porque ela é a intuição e a devoção, mas é no coração que a gente sente, porque a gente integra no coração. Lindo isso. Então, é interessante porque assim, o coração, ele permite integração, então ele permite a integração do meu ser. Então toda aquela experiência é sentida, integrada.
Que maravilhoso. E eu, quando te olho, quando eu vejo você, eu vejo só amor. Linda. Nossa, a gente sente uma energia de amor e, na verdade, quando eu fui preparando, fazendo meus estudos e me preparando para esse episódio contigo, só vinha essa emoção, né? Esse sentimento, né? Que é o amor, né? E é muito lindo isso. Quando a gente enxerga você assim dessa forma, é muito lindo. O legal disso, muito louco, é que estão fazendo pesquisa em cima disso, né? Tem um instituto que ele é o HeartMath, que vem fazendo pesquisa e eles estão conseguindo medir a energia do coração. A gente comprou, né, brother? Compramos equipamento ali, vamos começar. É um campo enorme. Ele forma um campo enorme. Um campo enorme, né? O campo do coração. Que atravessa, acho que é 3 metros, uma coisa assim. Muito ligado à intuição. Isso. Nossa, muito legal. Ou seja, né, vamos fazer... A gente tá fora os 40 milhões de neurônios que temos lá, tem, né? no coração. Que se reconhece que ele tem, né, também tanto quanto uma inteligência e uma conexão com o nosso cérebro. Né? E a gente tem que lembrar que está tudo conectado. Só que a ciência está descobrindo, então parece que a gente está, né? Mas na verdade a gente sempre esteve aqui. A gente está conectando informações o tempo todo. O que é importante a gente entender que tanto o nosso intestino quanto o nosso... que a gente está encontrando esse plexo né, muito grande, esse reconhecimento de tanto neurônio, porque... O que a gente tem que descobrir disso em nós? É que a gente está transmitindo informação do nosso coração para todo o nosso sistema nervoso. Isso é fantástico. E a gente está transmitindo informação do nosso intestino. Então, o que a gente está nutrindo e absorvendo, porque a gente pode olhar o intestino como um órgão que só recebe comida, absorve, e tarará, mas a gente pode entender que o intestino é essa densificação da nossa experiência que absorve e nos nutre. Então aqui a gente também tem pensamento, aqui a gente também tem emoção, aqui a gente também tem... E tudo isso, todas essas informações de absorção, de nutrição, estão sendo transmitidas, assim como o nosso coração. Como a gente se integra, né? Como que a gente unifica, como que a gente se expande, porque é ar, né? O coração é ar. Nossa, falando de intestino... Mas depois a gente tem que voltar para o Kundalini, que a gente não chegou nele ainda. Vamos voltar para o Kundalini, vamos continuar, porque eu queria saber como que é a sua alimentação ali, se você tem uma preocupação, mas vamos para o Kundalini ali, vamos ali. Tá, então, a energia Kundalini, né, eu acho que deu para a gente captar um pouquinho, então essa energia, ela pode ser, o que é energia, gente? É interessante a gente reconhecer que a energia é vibração, né? Então ela cria fluxo, e quando a gente aplica consciência sobre, a gente direciona a energia. Porque né, é informação. Você a tua intenção, tua intenção você movimenta e cria fluxo e cria direcionamento. Né? Então, quando a gente faz um trabalho energético, por exemplo, com a energia Kundalini, né, a gente está promovendo direcionamento dessa energia com um fim. Qual é qual é a cadeia de consciência que a gente está trazendo? Expansão, despertar, conexão, integração. Porque ela vai desembocar lá na pineal. Isso. Ou não? Ela passa, né? Ela é um ciclo, né? E assim, então vamos... Como que ela flui? Tá, a energia Kundalini, ela nasce ali, ela tá dormente no... Eu não gosto muito dessa palavra dormente, parece que ela não tá existindo. Ela tá existindo, ela tá pulsante, só que ela tá nos trazendo uma experiência relacionada ao primeiro chakra. Ela vai subindo, ela vai se relacionando primeiro e segundo, primeiro, segundo, terceiro... Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí no quarto eu integrei. Então no quarto eu não sou mais só eu. Porque o primeiro, segundo e terceiro chakras, eles são a minha relação com a realidade. Então, primeiro chakra é eu com a matéria. Segundo chakra, muito superficial isso, mas só pra gente trazer algum tipo de conexão. Primeiro eu e o outro. E o terceiro chakra sou eu... E eu, com o meu poder de manifestação, com o meu poder de gerar emoções, com o meu poder de ação. O coração, então, é a ponte entre os 3 chakras. Isso. O coração conecta essa experiência do eu, e integra, e a gente já começa a reconhecer nós. Sim. E, então, a gente já está integrando aqui. Tá. Então, a gente já está sendo, eu sou parte. E a partir daqui, a gente tem as experiências mais sutis, 5º, 6º, 7º, e aí a gente pode, dependendo da onde a gente vai ver, aí são diversas, né, os números. Mas a gente começa a sutilizar, e a experiência começa a ficar mais sutil, só que já integrada. E essa é a intenção.
quando a gente está trabalhando com a energia Kundalini. A gente chega no coração e o coração nos integra. A gente quer que essa luz se manifeste em nós, que a gente reconheça isso. E então a energia Kundalini sobe, vem subindo pela nossa coluna, ela vai passando por todos esses chakras, abrindo essas consciências. E aqui ela se conecta ao nosso terceiro olho, né? Aí tem várias correntes, a gente não necessariamente chega ao nosso sexto chakra, chega ao sétimo, conecta com todo. Tem outras correntes que diz que chega no terceiro olho, desce de novo para o coração e aqui integra com essa consciência unificada. O que eu sinto que é importante a gente entender é que essa elevação de energia Kundalini se integra, a gente pode dizer que é a busca e o encontro. Né? A energia Kundalini é essa consciência criativa que se conecta ao Criador, ou ao Criador de tudo isso. Né? É a sensação de eu sou isso. Então ela nos promove um despertar de um reconhecimento de que a gente é tudo isso. E dentro da nossa existência, a frase que eu digo é assim: quando a gente vai trabalhando isso, a gente chega num lugar em que a gente, ao mesmo tempo, e isso é importante, ao mesmo tempo, eu sou tão finito quanto um grãozinho de areia no universo, e ao mesmo tempo, eu sou tão infinito quanto todo o universo. Essa consciência integrada da nossa própria existência, porque eu sou aqui esse ser, que estou vivendo aqui, esse tempo e espaço, dentro desse contorno, e dentro dessa experiência de processo, eu sou esse ser, esse grãozinho que está vivendo aqui. Mas eu também, ao mesmo tempo, sou todo o universo. E essa experiência em si que eu sinto que o Kundalini nos permite nas suas diversas formas de experiência, porque eu vou experienciar de uma forma, você vai experienciar de outra, o Marcelo vai experienciar de outra. Não tem como a experiência de Kundalini ser igual. Não tem, porque ela é única, porque ela é somente experienciada. Ela não pode ser descrita, ela não pode ser recopiada, ela é sempre uma experiência. Né? Então a elevação dessa energia vai promovendo esse despertar interno de um reconhecimento de que você é isso, de que você é essa consciência que está aqui tão diminutinha quanto um grão de areia, mas também tão infinita quanto todo o universo. E isso nos permite viver a existência dentro de um estado de ser, sem a gente ficar tão... Aí você me pergunta, mas por que alguém deveria, né? Por que alguém se colocaria nesse espaço, né? Foi essa a sua pergunta, né? Por que eu deveria ter essas práticas, essas técnicas? Eu sinto que não é necessariamente todos que vão ter esse chamado e tá tudo bem. Porque eu acho que as experiências, elas são diversas não por acaso. Elas são diversas porque são diversas as mentes, as observações, os sentires, né? Então cada um vai estar dentro de um processo. Mas quem de alguma forma sente um chamado para isso, o que essa prática vai promover? Vai promover esse despertar e vai promover essa capacidade de você se conectar a um ser mais autêntico e essencial de você, porque você vai removendo as camadas, você vai ampliando a sua consciência, você vai tendo um discernimento mais luminoso da sua própria experiência. Então eu sinto que a gente descobre um estado de ser e um estado mais criativo da nossa própria experiência. A energia, quando você começa a trabalhar com a energia Kundalini, você começa a desenvolver isso, a tua criatividade floresce. Ela se manifesta. E quando eu falo criatividade, eu não estou falando de uma criatividade como, agora eu sou um artista que estou pintando um quadro excepcional, não. Eu estou falando da criatividade que é esse fluxo de ser em nós, um fluxo de ser que nos permite abrir o novo dentro da própria existência. A gente criar novas oportunidades, novas possibilidades e ver esse desdobramento, né, que existe, que floresce na nossa existência. A criatividade, ela só acontece na presença. Você consegue ter um pulso criativo se você não está presente? Ele não acontece se você não está presente. Ele é um fenômeno da presença. A criatividade é um fenômeno da presença. Né? Então, se você tem isso mais aberto dentro de você, você tem mais criatividade também para fazer escolhas conscientes. Porque se eu estou ali num estado de sobrevivência, eu não vejo as portas.
fantástico. Não é isso? A gente estava falando isso hoje, né, Marcelo, de você ir lá mergulhar e criar o que nem existe, né, na verdade, né. Eu vejo assim, só vou dar espaço para você, mas eu vejo, de tudo que ela fala, eu vejo assim, existe um papel bem fino de seda, bem fininho, quase transparente. De um lado tem eu partícula e de outro tem eu não manifesto, eu energia. O Kundalini me permite fazer essa migração para o outro lado da folha, né? E aí, mas eu não tenho como esquecer que eu estou aqui também, que eu sou aqui também, que eu sou partícula. Então isso se integra, é tão fininho ali, é tão efêmera a fronteira, mas o Kundalini permite que a gente atravesse ela, né? É isso. É bem interessante essa visão, porque é uma visão bem tântrica, inclusive, no sentido de reconhecimento de que nós existimos em polaridade. A nossa existência é polar. E para que a gente reconheça a integração e a união, é só através das polaridades. E o Kundalini, ele é uma dança das polaridades. Você está o tempo todo trabalhando entre o manifesto e não manifesto. Você está trabalhando entre um reconhecimento do eu e do todo, né? Você está trabalhando entre a consciência criativa e a consciência criadora, e esse retorno essa integração a isso, né? Então a gente está trabalhando em integração, né? E é interessante a gente reconhecer que as polaridades nos levam a isso. Você falou de Ida e Pingala, né? Através da respiração. Não sei se você conhece, eu vi que vocês dois são estudiosos. Existe uma linha de estudo dentro do yoga que se chama Swara Yoga, que só estuda as narinas. Nossa, não conheço. É só um estudo das narinas. Ida e Pingala profundo. Nossa, né? E você vê que isso é muito interessante da gente reconhecer que se a gente trabalha as polaridades, essa dança com as polaridades nos permite unidade, né? E o Kundalini Yoga não deixa de ser isso. Por isso que o Kundalini, né, o estudo do Kundalini é tântrico. Por quê? Porque integra, né? Genial. Só para deixar claro, o Ida é a inspiração, é o ar. Eu vou trazer assim, vou trazer um pouquinho diferente. Ida é a energia e a frequência feminina. E Pingala é a energia e a frequência masculina. E quando eu falo isso, o que eu estou falando? Nada de gênero, significa energia, significa estados de existência. Por exemplo, o feminino, que é a energia lua, né? Ela acolhe, ela expande, ela aprofunda. Ela cria, gera. Né? A energia masculina ou solar, ela direciona, ela ativa, ela age, impulsiona, ela é reta, enquanto a outra ela é expansiva. E essas duas energias estão criando a existência o tempo todo. O tempo todo. Nada existe se não tem ambas as forças. Qualquer que seja, uma onda. A onda só vai existir se ela tem tanto aquela parte, como é que chama, que desce, eu vou chamar assim, né? Quanto a que sobe. Se você não tem o que desce, não tem o subir. Isso é a existência. É uma constante dança dessas polaridades. Agora, como que a gente experiencia isso dentro da gente? Né? Então, Ida e Pingala são essas duas energias. Só que a gente tem isso aqui circulante no nosso corpo todo. Essa polaridade. A Ida está no lado esquerdo, Pingala está no lado direito, o fluxo é do relógio. Isso. E aí, quando eu subo com essa inspiração, são energias positivas. Tipo, quando você ganha alguma coisa, ou constrói alguma coisa, ou ganha uma promoção, você dá um suspiro e enche o peito e vibra. Quando você está triste, você dá aquela... solta o ar e aí a energia com a emoção negativa está descendo para os chakras mais inferiores. Eu aprendi mais ou menos por aí. É isso, assim? Também, mas eu sinto que o que é interessante a gente entender que são essas duas frequências, essas duas polaridades que estão o tempo todo dançando e manifestando dentro de nós, né? E Sushumna, que é o canal central, né? Ele é a integração disso. Então, é a dança de Ida e Pingala que cria Sushumna. E isso é a nossa própria existência. Eu estou falando...
É um pouquinho mais com linguajar, né, mais Mas das filosofias, mas o que a gente pode trazer é que para a respiração ela se torna um veículo da gente trabalhar com essas duas energias sutis e polares que nós temos, e trazer equilíbrio. Então, a narina esquerda está relacionada à ida, feminino, e a narina direita o masculino, ao solar. Então, se eu trabalho mais a minha narina esquerda, eu vou acalmar, eu vou relaxar, eu estou trabalhando mais o meu parasimpático, né? E se eu ativo mais a narina direita, eu ativo, eu ganho energia e vitalidade, eu direciono, eu fico focado, eu concentro, né? E isso está acontecendo, essa dança entre as narinas acontece de forma automática na gente. A gente está, às vezes, respirando mais. Vocês podem até criar, quem está nos escutando pode até criar uma observação a respeito disso. Qual narina eu estou respirando mais? Esquerda ou direita? Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu achei que eu sugava o ar e vinha... Não, então, observa. Se você parar e você observar, vai ter uma narina que está mais aberta e que tem mais fluxo. Meu Deus. Isso significa que você está ativando mais uma parte do teu sistema nervoso autonômico, ou simpático ou parasimpático. Se a tua narina esquerda está mais ativa e está puxando mais ar, isso significa que você... E aí a gente cria o contrário, né? Porque o cérebro é o inverso. Então, ele cria um X, né? Então, se você está ativando a narina esquerda, eu estou ativando mais o meu hemisfério direito. Né? Por isso o movimento da serpente. Isso. Cruzando. E se eu estou ativando mais a minha narina direita, mais o meu universo esquerdo, e estou ativando mais pela narina direita o simpático, então eu estou mais ativo. Né? E isso a gente está fazendo, você pode observar, você vai atravessar a rua, você está mais ali tenso, você está observante mais, você tem que estar concentrado, a tua narina direita está ativa. Isso é fisiológico. E elas ficam alternando, Ficam alternando durante o dia. Agora, e se você faz isso conscientemente, o que muda? Nossa. Né? Muita coisa, porque quantas vezes a gente está num estado de tensão e alerta, simplesmente porque a gente tem uma jornada de dores, processos, traumas, tensões, medos, inseguranças, e que quando a gente vê, a gente está ali, a gente já está tenso, a gente está com o tigre na frente. E então a gente não desenvolve essa capacidade, inclusive, de equalizar o nosso sistema pelas narinas, mas a gente pode. Se eu aprender a trabalhar a respiração alternada das narinas, por exemplo. E isso me gera um estado de equilíbrio. Interessante, né? Que Fantástico. sinistro, Cara. Chama Pranayama. Pranayama. Você pode fazer o pranayama com uma narina ou com a outra. Você pode fazer, então, por exemplo, existe uma respiração só pela narina esquerda, que você pode fazer lento e profundo só pela narina esquerda, que ela calma profundamente. Né? Por exemplo, era muito interessante que depois de uma refeição, nós trabalhássemos a narina esquerda. Por quê? Olha o que a gente faz, olha como a gente não nos conhece o suficiente, a gente não conhece o nosso sistema, e a gente vai vivendo esse automático que não está nos ajudando em nada. O que está acontecendo? Muita gente está com desnutrição, muita gente não está absorvendo nutriente. Por quê? Porque está o tempo todo em estado de tensão. O tempo todo em estado de tensão. E a tensão ativa teu sistema simpático. Só que no simpático você está em alerta, então o teu corpo não absorve nada, ele só se protege. Caramba. A nossa capacidade de absorver é um estado de relaxamento, porque é no relaxamento que eu descontraio e absorvo. E aí, o nosso corpo tem uma fisiologia nos estados de relaxamento, de anabolismo, a gente absorve nutriente, a gente absorve coisas, a gente absorve a vida, a gente absorve o alimento e a nutrição dele, né? Mas a gente come correndo. A gente come falando no celular, a gente se alimenta assim. Então, como que está sendo essa alimentação? Né? É por isso que o corpo precisa do sono para fazer todo o teu processo. Exatamente. O sono é um momento de relaxamento em que você restaura. Por quê? Tudo ali, tudo você está sendo absorvido, todo o teu processo do seu dia, tudo está acontecendo ali naquele sono, né? Só que dentro de um estado de relaxamento. Por isso que o sono é tão importante para a gente se sentir equilibrado. Né? Fantástico.
E a sua alimentação? Minha alimentação. Bom, o que você... Se eu tenho alguma restrição... Como é que é a minha... O rito eu já vi que como que é. Você se coloca presente e vive e se alimenta como se estivesse efetivamente vivendo uma experiência. Olha, isso eu vou dizer que isso é o que eu prezo e o que eu me oriento a estar. Mas isso não quer dizer que às vezes não estou ali pegando e me alimentando, porque a vida faz isso. E aí, de repente você faz aquela inspiração bem profunda... E expira e você, opa, onde é que eu tô aqui? Calma, solta isso aqui, não come agora, deixa para comer só quando você acalmar. E é assim que eu me oriento, porque a gente tá vivendo no automático, o celular tá ali, né, o tempo todo, tocando. Mas a minha alimentação hoje, devido a todo esse processo, eu escolhi ser vegana, então eu sou vegana. Tenho uma alimentação que busca... ser praticamente baseada em plantas, em nutrientes que eu reconheço que eles têm vida ali para contribuir, energia para contribuir. E aí, com todo o meu processo, também foi acontecendo uma alimentação não inflamatória, então eu não como açúcar, não como glúten. Fico muito nas plantas, sementes, e grãos e frutas, né? Então, essa é a minha... Aí também, com todo esse processo, não bebo álcool, né? Não tenho nenhum tipo nem café. Então, assim, é uma alimentação que eu busco trazer realmente nutrição, né? E quando eu preciso de vitalidade, eu não recorro a um cafezinho, eu recorro à respiração. Faço uma respiração do fogo, uma respiração mais vigorosa, uma respiração mais ativa, e aquilo ali me acorda. Né? Então, acho que essas inteligências, elas não estão aqui para servirem só quando você está ali numa prática, num tapetinho do yoga, né? Ou em algum lugar. Elas estão ali para nos ajudar a viver melhor. E é isso que é interessante, a gente conhecer essas práticas, conhecer a respiração, descobrir técnicas, ler um pouquinho. Assim como às vezes a gente se interessa e é curioso para conhecer um lugar, por que você não se coloca com curiosidade para conhecer uma parte de você que você ainda não conhece? Sabe? É verdade. A gente está, né, caminhando ali para a parte final. A parte final, é uma pena que tem tanta coisa aqui. Mas eu não quero deixar escapar essa pergunta, porque eu, como ser conflituoso que sou, fico curioso mesmo com pessoas assim que já estão num estágio diferente de amadurecimento mesmo, assim, e desses encontros que você teve, desse ser que você está se tornando, né, nessa jornada. E até nesse exercício agora, aqui com vocês, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é o conflito? Né? E penso que o conflito nesse nosso caminho, eles são coisas que vão passando por nós com uma determinada frequência e que a gente simplesmente não entende. Você tem isso, assim? Qual que seria o seu conflito, assim, nesse caminho do agora, assim? Eu tô nesse caminho do agora, o que eu não tô conseguindo entender, o que me incomoda, esse conflito que me impede, meus obstáculos? Eu acho que é bem interessante essa pergunta, porque eu vou responder assim, eu acho que uma pessoa que responde para você que não tem conflitos, ela já tá em conflito. Boa. Porque eu acho que o conflito é parte da nossa existência polar. A gente tem conflitos porque através dos conflitos a gente tem a possibilidade de integração. Quando a gente tem um conflito, significa que alguma coisa está desarmônica e essa desarmonia promove, tem possibilidade e oportunidade de maior harmonia. Então, quando a gente está ali, ou porque não entende, ou porque tem alguma coisa entre, né? E se você abre a experiência para compreender que existe alguma coisa entre ali, você permite harmonizar aquela situação. Então, claro que sim, tem diversos conflitos, e eu posso dizer... de todas essas experiências, desde 2015, desde todos esses processos, 2014, né, quando começou tudo mais forte, mais intenso na minha jornada, muitos conflitos aconteceram, conflitos de comunicação, diversos conflitos de reconhecimentos no sentido assim, será que vai dar, será que eu consigo? Será que realmente vai dar certo isso que eu estou fazendo? Porque é novo. Não tem como, a gente não sabe tudo.
E a gente tem dúvida, porque isso é parte da nossa jornada. A gente não pode achar que você vai chegar num momento em que você não vai ter questionamento, que você não vai ter dúvida, que você não vai ter medo. A gente tem medo, só que como que você lida com ele? A grande questão é essa. O medo é parte da nossa existência, ele é uma força que nos permite sobreviver e ele vai estar até a nossa última expiração aqui. Agora a questão é como que você interage com ele e o que ele está fazendo na sua vida. Né? Porque se você está sendo comandado por ele é uma questão. Né? Se ele está te paralisando e deixando de você aprender e evoluir é outra questão. Agora, se você está compreendendo o medo e permitindo com que esse conflito seja parte... Eu já tive muitos medos e muitas inseguranças nesses processos. Por quê? Porque a gente está manifestando, porque eu estou criando, porque eu estou indo atrás, porque eu estou indo além. E eu estou me colocando em direção à vida, me promovendo e querendo ajudar as pessoas. Então, muitos conflitos acontecem. Conflitos de achar que muitas vezes, será que o que eu estou fazendo vai ajudar essa pessoa? Né? Mas eu sinto que hoje, o conflito que eu estou experienciando maior é nesse momento de estar querendo e intencionando e vibrando por esse instituto existir. Então vem um conflito de será que é isso mesmo? Vem outro conflito, será que a gente dá conta? Né? Então aqui que são conflitos de medo do desconhecido, né? Medo do que ainda é incerto porque ainda não está aqui manifestado, né? Então eu sinto que esse é o conflito que hoje eu habito. Mas eu habito respirando. E eu habito respirando e me permitindo habitar esse conflito. Porque eu não preciso ter certeza dele e eu não tenho que ter resposta agora. Porque ele está aqui, né? Eu estou ainda manifestando, então eu respiro através. Respiro através. Lindo. Eu habitei um conflito ontem ou hoje, mas foi suspirando. Foi quando eu olhei aquela imagem linda de você no balanço, falando um poema pra gente, e o vento batia nas suas roupas, e você ia e vinha, como a vida, né? Como primeiro você fala e de repente você surge, e a vida vai fazendo assim com a gente, né? Se a gente estiver aberto com a intuição, com tudo preparado, a gente vai ouvindo e daqui a pouco vai surgindo, e aquilo tudo ali que eu vejo e que eu vi no seu Instagram me emocionou por completo, foi maravilhoso. Eu queria falar sobre o que vem por aí, você já deu até uma dica aí pra gente, queria saber como a gente te encontra nas redes sociais, se alguém que está vendo aqui quer marcar uma consulta, como é que faz, queria saber sobre os seus livros, sobre os seus projetos. Se puder passar um pouquinho sobre aquilo que você faz ali no Vidigal, se você é constante, se não é. Você chegou a falar dos professores te chamando para ajudar nas escolas. Um pouquinho sobre tudo isso que você faz aí, como as pessoas podem te encontrar. Obrigada pelo espaço. Onde as pessoas podem me encontrar, né? Então, tem o nosso site, que é medicinadaconsciência.com, nosso Instagram. Então, a gente está em praticamente todas as redes, né? O Instagram é onde a gente mais desenvolveu ao longo desse tempo, então é @medicinadaconsciência. Tem TikTok, tem YouTube, né? No YouTube tem também, é bem interessante, tem umas meditação do sentir, que são práticas bem leves para fazer, para quem está começando, e é justamente aquilo que a gente conversou aqui no podcast, que é trazer as pessoas para uma experiência de sentir, né? E quando a gente se coloca, eu digo para quem sentir o chamado de começar, lembre-se que é um processo e um aprendizado, e como qualquer coisa que você está aprendendo, no início vai ser um pouquinho mais desconfortável e depois as coisas vão se tornando mais conhecidas e você vai aprendendo aquilo e aquilo vai se tornando um estado mais de casa, né? E isso é em toda a nossa vida, com qualquer coisa que a gente aprende. Então a meditação, a respiração, o breathwork, o que quer que seja que você vai começar nesse processo interno, também tem um tempo para a gente se sentir confortável com aquilo, se sentir mais em casa, né? Então fica essa dica. Livros. Teve esse livro, A Aventura do Menino Presente, que está aqui, a gente está reeditando com uma nova editora agora, em breve vai sair de novo aqui no Brasil, e
E tem esse livro que você trouxe, que é o Com Amor Simeret, Poesias para o Despertar, que é uma coletânea de poesias que eu escrevi ao longo de todos esses processos, das minhas próprias experiências. E está saindo agora, então fica também a dica para quem quiser retribuir, contribuir, somar com essas poesias, porque eu sinto que são formas da gente, cada poesia assim traz a gente para uma reflexão, para um estado de conexão, para um estado de espírito, de contemplação também, né? E, então está saindo daqui a pouquinho esse livro. E que mais? O Instituto, agora, próximos passos. A gente está realmente num processo interno de reestruturação. Acredito que ano que vem as coisas vão estar acontecendo mais. Tem eventos aqui que acontecem aqui no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo. Quem quiser saber, é só seguir ali o Instagram e o site, que aparece todas as informações. Para as consultas também, pode ser pelo WhatsApp da Medicina, que você encontra no site ou no próprio Instagram. Deixa eu ver se eu esqueci. E próximos passos também. Sobre as vivências com os educadores no Vidigal. Então, a gente está fazendo, quando a gente é chamado, tem alguns que a gente está fazendo com frequência, alguns que a gente está fazendo eventualmente. No Vidigal aconteceu uma, a gente está para organizar mais uma, que foi super interessante lá. E a gente está fazendo com parceria com algumas instituições e ONGs que estão nos ajudando com os educadores, né? Então, a gente tem agora uma próxima ação com 120 adolescentes na Ser Cidadão, e a ideia desse projeto que a gente chama de Adolescer é justamente ajudar os adolescentes nos seus momentos, que eles estão sendo um ponto que culmina uma grande dor de transição que a gente está vivendo social, né? Então, eles estão com muita ansiedade, muita depressão, estão vivendo muitas dores com a tecnologia, com toda a forma de ser que a gente está hoje atuando, né? Socialmente. Então, a gente vai ter esse projeto que vai acontecer agora em outubro, mas a gente está também abrindo novas possibilidades de parcerias com instituições, ONGs, lugares que estão nos chamando para... E a gente está tentando o Vidigal trazer de novo mais uma ação lá. A gente tem aulas, que são aulas de captação para o Instituto, então que nos ajudam a captar para o Instituto, que acontecem terças e quartas, presenciais aqui no Rio de Janeiro, para quem estiver por aqui. E a partir de outubro a gente vai ter também, foi um pedido de várias pessoas para a gente, principalmente pessoas que nos acompanham, que não moram no Rio. Então vai ter uma aula às quintas-feiras de manhã de meditação e respiração, às 7h30 da manhã, e vai ser, se eu não me engano, são 8 aulas que a gente... um pacote, assim, um mini grupo de meditação até o final do ano. Então, quem quiser se inscrever, só falar com a gente. Todos são bem-vindos. A gente sempre tem bolsa em tudo que a gente faz, então quem não puder contribuir, fica super à vontade de falar com a gente. E que mais de informações? Tem o Despertar, que eu faço todas as segundas, às 7 horas da manhã, também pelo Instagram, uma live. E então todos são bem-vindos para começar. E ali a gente aplica técnicas de Kundalini Yoga, de meditação e de respiração. E tem também a roda de cura. É muita coisa, né, gente? Tem a roda de cura, que eu comecei a fazer a roda de cura, já fazia antes presencialmente, mas quando começou a pandemia, eu comecei a trazer a roda de cura para o online, e foi uma grande sustentação para todo mundo. Na época da pandemia a gente fazia semanalmente, então foi uma forma das pessoas se sentirem sustentadas, apoiadas e se trabalharem, né, e receberem ali uma frequência, uma energia. Então a roda de cura começou muito firme na pandemia, ajudou também muitas pessoas e continua acontecendo. E é uma meditação coletiva para o coletivo, é assim que eu vejo a roda de cura. Ela tem esse objetivo, ela não está ali dizendo que vai te curar de nada, mas ela está ali permitindo um espaço curativo para todos nós, né? Então é uma meditação muito, muito bonita, muito potente, muito profunda. E mesmo que você nunca meditou, você pode participar, inclusive só deitado. Você não precisa só receber, só se conectar àquela energia, àquela sensação e se permitir receber um pouquinho daquilo ali. Então acontece uma vez por mês, aos domingos. Então acho que é isso, gente. É muita coisa, né? Eu fico ali olhando, eu falo, como que tem tempo para isso tudo, irmão? Pois é. E aqui, você tem mais uma pergunta? Como é que... Não.
Só... Eu queria fazer mais uma, pode? Pode. Para Simra, o que é a vida? Uau. Eu sinto que... Eu vou trazer de quase uma poesia. Eu sinto que a vida é respiro. A vida é tanto busca quanto encontro. A vida é troca. A vida é amor. A vida é evolução. É isso, eu acho que é isso para mim a vida. Eu sinto que a vida é essa presença de existência em que a gente soma e a gente tem a possibilidade de evoluir junto. Porque eu sinto que a vida não acontece sozinho. Lindo. A gente sempre faz um encerramento com uma frase de cada um aqui. Eu sempre dou uma plagiada no final, né? E eu nunca coloco minha frase na frente, mas hoje eu vou tomar liberdade, tá, irmão? A nossa alma se comunica no silêncio. Essa é uma frase sua e que me toca muito. Você tem alguma outra frase genial como essa que poderia deixar pra gente, pra nossa audiência? Eu vou trazer uma a partir do que você trouxe, né, no sentido de reconhecer amor, né? E para mim o amor e continua sendo uma experiência que eu escolho habitar. Isso significa que eu escolho me colocar na minha vida hoje com uma presença amorosa perante a vida. Isso significa que o tempo todo eu procuro me colocar num lugar sem resistências, sem paredes, olhando amorosamente, sentindo amorosamente, respirando amorosamente. E isso realmente foi algo que eu sinto que foi talvez quando eu acessei esse espaço que realmente me transformou. E tem uma frase que eu escrevi que eu sinto que representa um pouco isso e fala muito do que a gente começou falando, que é o amor é nosso ponto de encontro. E eu sinto que é isso que eu estou fazendo aqui, tornar possível esse ponto de encontro e quem sabe acessar e permitir com que as pessoas acessem o amor nelas mesmas, né? Que está aqui. O amor é de todos, o amor é uma vibração de integração e de uma consciência de ser parte nessa existência e que a gente possa estar se permitindo mais respirar essa consciência, né? Maravilhoso. Tô emocionado. Eu ando transbordando orgulho essa semana e acho que o que eu sinto agora é justamente isso, assim, muito orgulho de ter conhecido você e de ter a honra de ter tido esse encontro. E eu acho que é um afeto bom que a gente vem suprimindo, né? Porque é feio ter orgulho, mas não. Né? Se permita o afeto, só não se prenda nele e vai curtir os outros, né? É isso. Maravilhoso, Bruno. Que evolução, hein? Que lindo. E mais interessante é que eu me coloco numa posição efetivamente intuitiva quando eu vou fuxicar, que a gente fala que é ali o nosso convidado, e a gente num outro estúdio que a gente não conseguiu hoje por conta de questões técnicas, a gente coloca música. E justamente a música que eu coloquei para nosso episódio era uma música sobre o amor genuíno. E o texto que eu escolhi, por sinal, o que acontece quando os seres decidem voar? O universo proporciona um lindo céu para se estar, radiante. Eles se dão as mãos corajosos, olham nos olhos e abrem um peito. Unidos, sabem que são mais fortes, por reverenciarem a verdade. Suas asas são formadas por prana, seu impulso é ancorado por propósito. Seu caminho é o da consciência e seu combustível é o amor. Seus corações unidos estabilizam o voo nos céus da sutilidade. Aqui elas servem a humildade de saber-se o todo, o Eiguru, o Eijoio, um puxa o outro para ir mais alto. Guru Ram das Guru.
pinta suas asas de entrega e compaixão, sua pura energia. Juntos vão mais alto, mais alto. Nossas asas expandem a cada sorriso, a cada olhar interno, a cada asana, a cada satnam e a cada abraço amigo. Almas dançam a escolha de serem verdadeira essência de cada hora. Lindo. Muito obrigado pela presença. Foi genial esse encontro, foi transformador e emocionante. Também estou muito emocionada. Muito obrigado, você é maravilhosa. Somos. Galera, se inscreva no canal, compartilhe, comente, acompanhe a Simrat, que é genial. Nada daqui foi por acaso, nada daqui foi da boca para fora, tudo foi efetivamente construído e vocês vão perceber essa energia aí com certeza internamente. Obrigado, Simrat. Obrigada. Obrigado, Marcelo Menino. Valeu, Bruno. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.